Bom dia, Fabrício. Aqui é o Tainan e hoje eu vou falar sobre a filoquinidária. Animais como as águas-vivas, as caravelas, as hidras, os corais e as anêmonas são tudo parte de uma fila, a filoquinidária, que possui várias formas e cores diferentes, que, assim como as esponjas, são predominantemente marinhas. Os quinidários são diblásticos. A ectoderme origina um revestimento externo e a endoderme forma um revestimento interno da cavidade digestória ou gastrovascular. Entre os dois revestimentos existe uma massa gelatinosa gastrovascular, constituída principalmente por água, a mesogleia. Uma das principais características dos quinidários é a existência de células urticantes, denominadas quinidoblastos ou quinidócitos. Essas células ficam na região epidérmica dos tentáculos e atuam geralmente na captura de presas ou como armas de defesa contra predadores, provocando assim irritações. Por isso que tem que tomar muito cuidado com os tentáculos, por exemplo, das águas-vivas, porque seus quinidoblastos causam graves irritações na pele humana. E por favor, não vai acreditar nas crenças populares que urina e suco de limão são eficazes nas queimaduras e irritações causadas pela água-viva. De acordo com a Universidade Paracelsus na Áustria e na Universidade de Messina na Itália, os resultados foram totalmente contra isso, então urina e suco de limão não resolve a queimadura ou a irritação causada pela água-viva. Agora, de acordo com a morfologia, existem duas formas de corpo. Os pólipos são formas fixas, que são fixos em sua base por um disco pedial, exceto as hidras, que se deslocam lentamente. E também existem a outra forma de corpo, as medusas, que são animais livres natantes, pois não são fixos e se assemelham a um guarda-chuva aberto. Agora eu vou falar sobre a alimentação dos quinidários. A maioria deles se alimentam de animais que constituem o zooplâncton, como por exemplo os microcrustáceos. Mas, no entanto, as grandes medusas, caravelas, anêmonas do mar, elas podem se alimentar também de peixes menores. A reprodução dos quinidários pode ocorrer das duas formas, tanto assexuada quanto sexuada. A reprodução assexuada é muito comum entre os pólipos, principalmente no verão, geralmente ocorrendo o brotamento. Nesse processo, o que acontece? O broto ele surge como uma expansão lateral na parede do corpo e se separa do organismo progenitor, assim criando um novo indivíduo. Mas em algumas espécies, vários brotos continuam aderidos, continuam junto ao indivíduo principal, assim formando uma colônia. Já a reprodução sexuada, os machos e as fêmeas eliminam seus gametas pela boca e a fecundação acontece na água. Agora eu vou falar sobre a classificação dos quinidários. Eles são divididos em 4 classificações: os hidrozoários, os sifozoários, os antozoários e os cubozoários. Os hidrozoários, que é o que a gente vai falar primeiramente, eles possuem maior variedade de pólipos do que de medusas. E além disso, são os únicos quinidários de água doce. Mas isso não quer dizer que os hidrozoários são só de água doce.
Eles também têm hidrozoários no mar, como por exemplo as caravelas. Mas entre todas as outras quatro classificações, só os hidrozoários que também têm espécies de água doce. E eles são animais geralmente de pequeno porte e que podem viver ou isoladamente ou também em colônias. Agora, falando sobre os cifozoários, diferentemente dos hidrozoários, eles apresentam mais formas medusoides, em forma de medusa, como por exemplo a água-viva. E de acordo com a organização corporal deles, eles têm a mesogeleia gelatinosa. E assim como os hidrozoários, eles podem viver tanto isoladamente quanto em grupos, que são levados pelas correntezas marinhas. Agora nós vamos falar sobre a terceira classe de quinidários, que são os antozoários. Ela é a classe mais numerosa de espécies de quinidários, incluindo uma imensa diversidade de anêmonas do mar e corais. E nessa espécie não existe formas medusoides, ou seja, todos são pólipos. Agora, nós chegamos na última classificação dos quinidários, os cubozoários. Essa classe tem esse nome devido ao formato específico dela, né? E essa classe inclui medusas, que são encontradas no Oceano Pacífico e no Oceano Índico. E essas espécies podem causar graves acidentes em humanos. Então, Fabrício, essa foi a aula sobre os quinidários. Espero que você tenha gostado e que dá pontinho pra mim aí, beleza? Falou! Acabou!